Muita gente acha que o Vegeta mudou por causa das lutas. Mas a real é que teve um momento muito específico que começou a transformar ele de verdade. E não foi contra o Goku, não foi contra vilão nenhum, foi quando apareceu alguém inesperado na vida dele. Foi ali que começou a nascer um Vegeta completamente diferente daquele príncipe Saiyajin frio que a gente conhecia no começo. Porque até então, vamos ser sinceros, o Vegeta não ligava pra ninguém. Ele só queria provar que era o mais forte e carregar o orgulho Saiyajin acima de tudo. Família, amizade, conexão. Nada disso fazia parte das prioridades dele naquele momento. Mesmo morando na Terra já fazia tempo, ele ainda se comportava como se estivesse acima de todo mundo. Mas tudo começou a mudar no dia em que apareceu um garoto misterioso com uma espada nas costas. Um cara que chegou simplesmente derrotando Frieza como se não fosse nada. E foi aí que veio a revelação que mexeu com Vegeta mais do que qualquer luta até aquele momento. Porque aquele garoto não era só forte, ele também era Saiyajin. E quando ele revela quem ele era de verdade, aí tudo muda na história. Aquele guerreiro misterioso era o filho do Vegeta vindo do futuro. Imagina descobrir do nada que você vai ter um filho e que ele virou um guerreiro absurdo. Mesmo sem mostrar reação na hora, dava pra perceber que aquilo mexeu com o Vegeta por dentro. Porque pela primeira vez ele percebeu que existia alguém carregando o nome dele com orgulho. E não era qualquer pessoa, era o próprio filho dele. E o mais curioso é que o Trunks tratava o Vegeta com respeito desde o começo. Mesmo assim, ele admirava o Vegeta como um verdadeiro herói. Isso é muito forte quando a gente para pensar. Porque ninguém nunca tinha acreditado no Vegeta desse jeito antes. Sempre foi rivalidade, medo ou respeito pela força. Mas o Trunks respeitava ele como pai. E isso começou a mudar alguma coisa dentro do Vegeta aos poucos. Mesmo que ele nunca admitisse isso em voz alta. Porque Vegeta nunca foi bom demonstrando sentimento. Mas quem acompanha Dragon Ball percebe quando ele começa a mudar. E essa mudança começa bem ali nesse encontro com o Trunks. Foi tipo o primeiro passo de uma transformação silenciosa. Só que o momento mais pesado dessa mudança ainda estava por vir. Durante a luta contra o Cell acontece uma cena que muita gente assiste rápido e nem percebe o peso emocional que ela tem para o desenvolvimento do Vegeta. O Trunks do futuro entra na batalha decidido a proteger todo mundo, mesmo sabendo que o Cell era muito mais forte do que ele naquele momento. Só que no meio da luta, o Cell acerta um golpe direto no Trunks bem na frente do Vegeta, e aquilo muda completamente a reação dele. Ali não foi raiva de rivalidade, não foi disputa de ego como acontecia antes com o Goku ou com outros inimigos. Foi uma reação diferente, muito mais profunda, como se algo dentro dele tivesse quebrado naquele instante. Porque pela primeira vez Vegeta não estava vendo um guerreiro cair. Ele estava vendo o próprio filho ser derrotado diante dele. E mesmo sendo alguém que quase nunca demonstrava sentimentos,
Dava para perceber claramente que aquilo atingiu ele de verdade. Foi naquele momento que ficou evidente que o Vegeta já não era mais o mesmo príncipe frio da saga dos Saiyajins. Ali começou a nascer de verdade o lado pai dentro dele, mesmo que ele ainda não conseguisse admitir isso com palavras. Depois desse episódio com o Trunks, o comportamento do Vegeta continua orgulhoso como sempre. Mas já não era mais vazio como antes. Agora existia um motivo diferente dentro dele para continuar lutando, algo que ia além da rivalidade com o Goku ou do orgulho Saiyajin. Essa mudança fica ainda mais evidente quando chegamos na saga do Majin Buu, que é onde o desenvolvimento dele aparece com mais força. Porque ali o Vegeta começa a perceber que precisava proteger não só a si mesmo, mas também aqueles que faziam parte da vida dele. E isso aparece de forma muito clara pouco antes da luta final, quando ele chama o Trunks para perto de um jeito diferente do normal. Naquele momento ele não estava falando como guerreiro, nem como rival de ninguém. Ele estava falando como pai pela primeira vez. E mesmo sendo uma cena simples, dá para sentir que existia ali um carinho que o Vegeta nunca tinha demonstrado antes. Foi um momento rápido, mas extremamente importante para entender o quanto ele já tinha mudado desde o encontro com o Trunks do futuro. Então acontece uma das cenas mais emocionantes de Dragon Ball, quando o Vegeta abraça o Trunks antes de tomar a decisão mais difícil da vida dele. Aquele abraço pode parecer curto para quem assiste rápido, mas ele carrega um significado gigantesco dentro da história do personagem. Porque ali fica claro que o Vegeta já não lutava mais só por orgulho ou por provar que era o mais forte de todos. Agora ele estava lutando por algo muito maior, que era proteger o filho e proteger a família que ele construiu na Terra. Esse momento mostra que o príncipe dos Saiyajins finalmente tinha entendido o que realmente importava na vida dele. E tudo isso começou lá atrás, naquele primeiro encontro silencioso com o Trunks vindo do futuro. Logo depois daquele abraço emocionante, o Vegeta toma uma decisão que ninguém imaginava que ele seria capaz de tomar no começo da história. Ele decide se sacrificar completamente para tentar impedir o avanço do Majin Buu e dar uma chance de sobrevivência para todo mundo. E naquele instante ele não estava pensando em orgulho, nem em rivalidade, nem em ser o guerreiro mais forte do universo. Foi ali que nasceu definitivamente o Vegeta que os fãs aprenderam a respeitar não só pela força, mas pelo coração também. Se você curte esse tipo de análise mais profunda sobre Dragon Ball e sobre a evolução dos personagens que marcaram a nossa infância otaku, já acompanha aqui porque eu sou Elisa Yumi e esse é o nosso cantinho para entender essas histórias de um jeito diferente.